Pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar uma história simplesmente fantástica. É o nascimento da nossa grande indústria de ferro no Brasil. E sério, tem de tudo nessa nossa explicação de hoje. Construção de um país, a tão sonhada industrialização, bastante drama e, por incrível que pareça, um segredo de família lá no finalzinho que muda totalmente a nossa perspectiva. Então vamos mergulhar nesses registros históricos e entender como tudo isso realmente aconteceu. Imaginemos o seguinte cenário paradoxal. Como é que um país inteiro, que foi basicamente erguido sobre o sucesso estrondoso de extrair o ouro e diamante, importava quase todo o ferro que usava? O Brasil daquela época tinha literalmente montanhas de minério espalhadas por todo lado. Mesmo assim, a gente dependia de remessas caríssimas, de navios vindos lá do norte da Europa, só para conseguir a ferramenta mais básica, aquela necessária para rasgar o nosso próprio chão. Era um ciclo de dependência total. Uma loucura, né? Bom, olhando a cronologia, a gente percebe que foram mais de 200 anos batendo cabeça. Começa de um jeito bem rústico lá nos anos 1600, com a primeira forja do Afonso Sardinha. Daí damos um salto para 1768, com o Antônio Lopes de Azevedo tentando fundir ferro e fracassando porque simplesmente não acertou na química da coisa. As décadas foram passando e só em 1800 escolheram um local definitivo, lá no Rio Ipanema, em São Paulo. Foram incontáveis projetos que morreram à praia por pura burocracia. Faltava vontade política, faltava aquele senso de urgência. Até que chega o ano de 1808 e a história inteira vira de cabeça para baixo. Com Napoleão tocando o terror na Europa, a corte portuguesa foge e o príncipe regente Dom João VI desembarca no Brasil. Da noite para o dia, uma colônia de exploração vira o centro de um império gigante. E Dom João saca uma coisa bem óbvia. Um império emergente, que precisa construir fortes navios e canhões, necessita desesperadamente fabricar o seu próprio ferro. O resultado disso? No final de 1810, saiu aquele famoso Decreto Real mandando erguer a primeira grande fundição do país. Mas, claro, toda grande história épica precisa daquele tropeço gigantesco, né? E é aqui que entra o nosso antagonista, um engenheiro sueco chamado Hedberg. Ele foi o cara inicialmente escolhido para chefiar a nova e caríssima fábrica de São João do Ipanema. O governo injetou uma montanha de dinheiro, apostou todas as fichas na genialidade do cara, mas a expectativa e a realidade bateram de frente de um jeito bem doloroso. Os documentos da época mostram claramente que a gestão dele foi um desastre. O cara era mestre em guardar segredos e zero em eficiência. Ao invés de levantar uma verdadeira siderúrgica, ele construiu uns fornos minúsculos de só 9 palmos de altura. A produção era praticamente uma piada, não passava de 6 arrobas de ferro por dia. E o pior, o dinheiro ia sumindo e ele vivia inventando desculpas, chegou até a coragem de dizer que o Brasil não tinha a pedra refratária certa para aguentar altas temperaturas. Depois de anos dessa enrolação, a paciência da coroa estourou e ele foi colocado na rua de forma fulminante em setembro de 1814. E aí que vemos a urgência de uma mudança drástica para salvar o projeto das ruínas. A salvação tem nome e sobrenome. Coronel Frederico Vargenhagen. Ele não era um burocrata de escritório, sabe? Era um engenheiro militar, um homem de ação, que já tinha até lutado contra os franceses na Batalha do Vimeiro. Quando ele finalmente chega em Ipanema, o cenário era de total abandono. Maquinário pela metade, funcionários completamente desanimados, um caos. A diferença entre os dois na forma de comandar chega a ser chocante. É o abismo entre a inércia e a engenharia mão na massa. Enquanto o sueco ficava lá com os fornos anões reclamando da falta de material, o Vargenhagen foi lá e resolveu. Ele simplesmente não deu ouvidos ao papo de que faltava pedra refratária. Ele mesmo procurou, testou e provou por A mais B que a rocha ali da região de Sorocaba era espetacular. Com isso, ele subiu fornos altos, monstros que aguentavam o calor infernal, e a produção saltou para 30 quintais de ferro diários, uma virada de jogo histórica. Agora, para ter uma noção do tamanho do buraco financeiro, basta olhar esses dados de um memorando escrito lá em 1820 pelo próprio José Bonifácio. A operação era absurdamente complexa e internacional. O salário do Varhagen beirava os 2 contos de réis. Ainda tinha os custos com mestres maquinistas que vieram da Suécia e fundidores da França. Mas a base mais pesada mesmo, passando de imensos 8 contos de réis por ano, ia para o sustento de toda a infraestrutura e a manutenção da força de trabalho escravizada. Isso mostra muito bem o impacto monumental que essa fábrica causava nos cofres públicos da época. Vamos tentar visualizar a cena e nos transportar para dentro daquele lugar em 1821, no auge do funcionamento.
A Real Fábrica de São João do Ipanema era uma coisa imponente. Era uma estrutura colossal encravada no meio do nada, no sertão paulista. O Varnagem levantou um açude enorme, abriu canais rasgando a rocha, montou oficinas com foles gigantescos movidos pela água e fez tudo funcionar. É a imagem perfeita do progresso humano domando a mata densa. Tudo isso nos leva para o grande momento, o clímax dessa nossa análise, o 1º de novembro de 1818. Foi o dia da glória. Depois de suar a camisa por meses, consertando as bagunças da gestão anterior, enfrentando enchentes e tendo que treinar a mão de obra completamente do zero, o Varnhagen ligou as estruturas. E pela primeira vez na história da nossa colônia, deu certo. O minério derreteu perfeitamente dentro de fornos de alta capacidade. Então, o grande lance a se guardar aqui é esse número brilhante, 30. Eles alcançaram a marca impressionante de 30 quintais de ferro líquido purinho saindo dali em apenas 24 horas. E o pulo do gato tecnológico, a verdadeira genialidade da coisa, foi o combustível. Em vez de depender do carvão mineral, que era raríssimo e tinha que vir a peso de ouro da Europa, o engenheiro adaptou inteligentemente todo o processo para queimar lenha de peroba que tinha de sobra na própria floresta. O resultado? Uma economia gigantesca que viabilizou tudo. E qual foi o troféu material de tudo isso? Qual foi a prova física do triunfo? Uma baita conquista simbólica. Eles não fundiram somente barras de ferro sem graça. A equipe moldou uma colossal cruz de ferro maciço pesando 8 quintais. E essa cruz não ficou guardada em nenhum galpão. Ela foi erguida e cravada lá no topo do Morro de Araçoiaba. Um marco imenso, lá no alto, mostrando para todo o vale que o Brasil agora domava sim as suas próprias riquezas metálicas. A repercussão disso foi enorme. Olha que fantástico que saiu na Gazeta de Lisboa lá em 1819. O Brasil é o Anteu da fábula, o qual tinha toda a sua força no chão e que do chão tirava valor para combater os gigantes. Gente, que metáfora maravilhosa! Exatamente como o gigante Anteu da mitologia, que ganhava força toda vez que encostava na terra, o país finalmente parou de mendigar para a Europa e começou a forjar o próprio desenvolvimento, tirando a força de dentro do seu chão para se tornar independente. Certo, já cobrimos a engenharia, os custos astronômicos, a intriga toda. Mas agora a gente vai fazer uma transição bem curiosa. Segurem que vem um ponto interessantíssimo. Há um segredo incrivelmente humano e fantástico escondido bem nas entrelinhas do livro base que a gente usou para levantar todas essas informações hoje. Vale muito a pena observar esse detalhe literário. O autor que dedicou páginas e mais páginas, relatando com tanto rigor e tanta paixão essa conquista fenomenal, é o Francisco Adolfo de Varnhagen. Sim, o famoso Visconde de Porto Seguro, um dos maiores historiadores que o Império já teve. E qual era a relação dele com o herói que consertou Ipanema? O grande coronel Frederico Varnhagen era pura e simplesmente o pai dele. O historiador estava ali, naquelas páginas velhas, eternizando para sempre a obra-prima do próprio pai. Muito interessante, né? E o mais legal é que ele nem tentou disfarçar a parcialidade. Lendo os escritos dele, é fascinante ver como ele se defende de qualquer crítica com uma elegância pura. Ele escreve que fazer justiça a quem prestou bons serviços ao país é uma obrigação do historiador, e que seria um pecado deixar o medo de parecer orgulhoso calar a verdade. O cara bate no peito e junta o rigor dos fatos com o que ele mesmo chama de nobres sentimentos de piedade filial. Num só golpe, ele registrou como nasceu a nossa indústria e eternizou o legado da própria família. E é isso que nos deixa com uma grande reflexão ao encerrarmos a nossa exploração de hoje. Diante de uma história dessas, a gente fica pensando quantos outros marcos gigantes da civilização e quantos pulos tecnológicos não estão por aí sendo guardados e impulsionados por laços de sangue e arquivos de família. A história, mesmo essa dura história feita de fornos de pedra e ferro derretido, lá no fundo é escrita por seres humanos movidos a muito orgulho e amor familiar. O que mais esses arquivos escondem? Fica o convite para a gente sempre questionar quem são as pessoas por trás das páginas dos livros de história.